Boa tarde, senhores instrutores e instrutoras. O meu nome é Milton Simões, sou o presidente da APTEC e no âmbito do plano de valorização para 2017, que podem consultar no site, comprometemos a ir esclarecendo algumas questões associadas. Neste primeiro podcast, para tirar algumas dúvidas, convidei então a Patrícia Viçoso, a doutora Patrícia Viçoso, advogada, para nos esclarecer a uma pergunta que os associados me colocam bastante, que é, afinal, quanto é que ganha um instrutor de condução? Vou pedir que não tomem o podcast como uma entrevista profissional, porque, como vão ter a oportunidade de reparar ao longo da entrevista, os meus dados de entrevistador são fracos ou nulos. Portanto, foi mais uma conversa informal em que eu fui também aprendendo. Espero que aconteça o mesmo com vocês. Estou cá para tirar todas as dúvidas e a doutora Patrícia também. Sem mais demoras, a minha conversa com a doutora Patrícia Viçoso neste primeiro podcast sobre o ordenado do instrutor. Já agora, Patrícia, pedia um favor, que era então que me esclarecesse acerca do enquadramento geral, em termos de legislação, o que há no setor. Boa tarde, Milton. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Então, aqui, relativamente ao enquadramento geral, temos que fazer aqui uma ressalva, que são os contratos coletivos de trabalho que foram sendo realizados tanto pela ANIECA como pela APTEC, que deram origem, entretanto, a que fosse publicada uma portaria no ano 2006 que veio colocar aqui alguma clarividência relativamente a esta questão. E clarividência em que sentido? Veio esclarecer a quem é que seria aplicada a Convenção Coletiva de Trabalho, a primeira que data de fevereiro de 2014 e a segunda que data de março de 2016. E nesta portaria é dito que o acordo coletivo de trabalho celebrado não se aplica só a associados da APEC e da CITESE, mas também a todos os profissionais, tanto sejam membros destas associações profissionais, como pessoas que não sejam membros destas associações profissionais, mas que exerçam as atividades, as funções elencadas nestes contratos coletivos de trabalho. Ou seja, tanto se aplica ao diretor da escola, como se implica aos paquetes, caso existam, contínuos, pessoal administrativo. Okay. Portanto, esta portaria vai esclarecer que é transversal, aplica-se a todos os profissionais do setor, quando eu digo setor, escolas de condução, a todos os profissionais do setor de norte a sul do país, apenas no continente, porque as regiões autónomas, como têm parlamentos autónomos, têm de ser os respectivos parlamentos regionais a proceder a essas alterações, portanto não se pode aplicar a ilhas, mas em sede nacional esta portaria vem esclarecer que se aplica a todas as categorias profissionais previstas nos dois contratos coletivos de trabalho que eu referi há pouco. Muito bem. Então, e para o instrutor, então, qual é que é o valor que está constante? A tabela que penso que poderá ser útil para as pessoas que exercem esta função. Depois vou pôr em link para as pessoas não se perderem. Desculpa? Eu depois vou pôr em link para as pessoas não se perderem. Pronto, mas estamos aqui a falar de um boletim de trabalho e emprego publicado em março de 2016. E este boletim de trabalho e emprego determina que o vencimento base de um instrutor de condução orçará nos 852 euros. 852? 852 euros. Okay. É que acrescerão diuturnidades a cada 3 anos, de 28,45. Acrescerá também ainda o subsídio de alimentação de 7,10. E depois existirem as deslocações, os correspondentes acréscimos de apoio à deslocação, e está tudo regulamentado, tanto trabalho extraordinário como trabalho suplementar, está tudo regulamentado com base naquele salário mínimo para esta categoria profissional. Sim. Então, isso levanta-me aqui algumas questões. Então, são 852 o base. Não é? Mas, segundo eu percebo, a portaria foi celebrada, digamos assim, não é? O CCT foi celebrado com a APEC,
E aplica-se também, por exemplo, a maior parte das escolas, a APEC acho que até tem mais peso apenas em Lisboa, a maior parte das escolas são associadas da ANIECA. Aplica-se na mesma? Aplica-se na mesma porque a portaria vem dizer que é aplicável a todos os profissionais. Aliás, eu até posso ler aqui a pequena linha do artigo 1º que diz que a presente portaria aplica-se a todas as relações de trabalho entre empregadores não afiliados da Associação de Empregadores do Outorgante, ou seja, da APEC, que se dediquem à atividade de ensino de condução e aos trabalhadores ao seu serviço. Certíssimo. Ok. Muito bem. Esclarecido. Completamente esclarecido. Agora, outra dúvida que me suscitou quando estava a ouvir era em relação a um vencimento mínimo hora. Não existe esse vencimento mínimo hora, portanto só existe o vencimento mensal ou existe mesmo o vencimento mínimo hora? O vencimento mínimo hora pode ser apurado pela seguinte fórmula. Os instrutores de condução podem, ou seja, o horário regular de trabalho do instrutor de condução são 39 horas semanais, que pode ser ou não dividida em 6 dias, consoante o escalonamento feito pela escola. Agora, a forma de apurar o valor hora será através da divisão deste montante por 22 dias úteis, que é o normal de um mês, dividido pelo número de horas de trabalho. E apura-se o valor hora que orça sensivelmente os 5,50€. 5,50€? Okay. Isto para o caso das pessoas que, por exemplo, façam part-times, é assim que se apura o valor hora. O valor hora. Brilhante. Muito obrigado, Patrícia. Então quer dizer que se eu fizer, vamos supor, é uma dúvida que eu tenho. Vamos supor que eu faço 8 horas e faço uma 9ª hora. Como é que funciona em relação ao trabalho suplementar? Trabalho suplementar não pode exceder as 2 horas diárias. E tem aqui uma fórmula de cálculo que não é muito fácil de explicar por aqui, mas está muito complicado que eu vou tentar simplificar isto. Se a Patrícia quiser, depois posso pôr em link e depois eventualmente fazer mais um esclarecimento sobre como se apura. Será a 100% de acréscimo sobre a remuneração normal. É feito a remuneração vezes 12. Ok. Ou seja, imagine isto como uma equação. Ok. Na parte de cima coloca-se o valor da remuneração vezes 12, ou seja, 852 vezes 12. Ok. Por baixo colocam as horas de trabalho semanal. Sim. Vezes 52. Pronto. E é esse o valor hora do trabalho suplementar. Mas o instrutor não pode fazer mais do que 2 horas? A mais? No dia não. E no máximo de 200 horas mensais. Ok. Engraçado. 200 horas anuais. Deixa-me confirmar. 200 horas anuais. Anuais não pode ser. Deve ser mensais. Mensais. 200 horas de trabalho suplementar? 200 horas de trabalho suplementar anuais. Anuais. Ok. Faz sentido. Não sabia. Eu desconhecia por completo. É a cláusula 20, porque há aqui uma questão que é importante ressalvar. Existe o contrato coletivo de trabalho de 2014 e existe o contrato coletivo de trabalho de 2016. Tudo o que for alterado no 2016 passa a vigorar o que foi alterado no 2016. Okay. As alterações que forem feitas ao de 2014. Mas o que não é abordado no 2016 mantém-se em vigor o que está em 2014. Nomeadamente no que diz respeito ao trabalho suplementar, ao trabalho noturno, às suspensões de prestação de trabalho, ao descanso semanal. Tudo isso vigora o que está no contrato coletivo de trabalho de 2014, até porque estas questões não são abordadas no contrato coletivo de trabalho de 2016. Certo. Portanto, há algumas situações em que o antigo CCT ainda se aplica. Em alguns aspectos, sim. Daí também esta portaria referir os 2 contratos coletivos de trabalho, porque eles são cumulativos. Só a conjugação de ambos é que abrange toda a realidade desta atividade profissional. Muito bem. Então, quer dizer que mesmo que eu queira, não posso fazer mais do que 2 horas de trabalho suplementar e não posso exceder as 200 horas de trabalho suplementar
Anual, ok, muito bem. Outra questão que me prende, porque eu ouço muitos colegas meus falarem sobre isso, darem a receber e passarem recibos verdes. É possível, não é possível um instrutor de condução passar recibos verdes? A atividade profissional e instrutor de condução, da forma como está regulamentada no contrato coletivo de trabalho e na forma como vem aqui prevista a conjugação na portaria e no Código de Trabalho, é na perspectiva de trabalhador por conta de outrem. Certo. Okay. Até porque os normativos que aqui são aplicados são os normativos normais de um contrato de trabalho, seja ele a termo incerto. Acresce ainda ao facto de que, se nós formos ver a listagem de profissionais liberais, não existe a atividade profissional de instrutor de condução. Só existe o formador, não é? Só existem duas opções, que é uma forma encapotada de contratar estas pessoas sem as contratar, ou seja, os verdadeiros falsos recibos verdes. Exatamente. Essa expressão. Muito bem. Portanto, mas já agora vou pôr a questão, eu sou um bocadinho mais prático e vou pôr a minha questão muito prática. Estou a falar muito, desculpa. Não, antes pelo contrário, 5 estrelas. Estou a aprender muito. Mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu sou instrutor de condução, trabalho 10 horas por dia, já descobri que não posso fazer mais, a recibos verdes. Não é? Chego ao final do mês, passo recibos verdes, ou vou de férias e não recebo, e depois... Portanto, há algumas situações de alguns colegas meus que eu sei que estão nesta situação. É possível esta situação existir? Legalmente? Legalmente, enquanto instrutor de condução, sim. Não. Okay. Não, até porque os próprios contratos coletivos de trabalho prevêem as férias, as marcações de férias, o que implica a existência de um contrato de trabalho, a interrupção de férias, porque um profissional liberal goza férias, mas, por exemplo, se tiver um período de doença nas férias, imagina, neste caso eu sou advogada, não é? Sim. Eu estou de férias, eu quando adoeço, não há nenhum período de suspensão de férias porque não existe a baixa médica, não é? Sim. Aqui existe a possibilidade de suspender, passa a contar a baixa médica e só no fim da baixa médica que a pessoa volta a gozar férias. Exatamente, ok. Não perde aqueles dias de férias. Portanto, todas estas desgalias, todos estes são coincidentes com os contratos de trabalho e não com os contratos de prestação de serviços. Certíssimo. Fiquei bastante elucidado. Boa tarde novamente a todos. Este foi o primeiro podcast de serviço público. O segundo já está gravado, mas coloquem as questões que tiverem para apdec.pt para futuros podcasts. A nossa intenção é fazer isto com alguma regularidade. Fiquem atentos às novidades. Estamos a tentar mexer com o setor. Este ano lançamos o curso de atualização gratuito para associados. Sigam a página do Facebook. Subscrevam o canal do YouTube para terem acesso a estes podcasts. Para já é tudo. Em nome da APDEC agradeço-vos a atenção. Até muito em breve. Muito obrigado.